Estamos aqui para mais uma edição do Amplo, Geral e Irrestrito. Aqui, entrando na sua casa, pedindo a sua permissão, para que a gente abra novamente essa roda e possa discutir novamente problemas de Cuiabá, de Mato Grosso do Brasil, com personalidades que fazem essa vida política rolar. Hoje o nosso convidado aqui é o vereador Lilo Pinheiro, do PDT. Tudo bem, Lilo? Tudo bem. Prazer recebê-lo. Prazer é nosso. Boa tarde, Enor. Boa tarde. Boa tarde. Eduardo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Conosco aqui o veteraníssimo Eduardo Gomes, do Boa Mídia. E nós dois vamos conversar com o Lilo. Lilo, na sexta-feira, quase todos os olhares de Cuiabá estavam voltados para a Câmara Municipal de Cuiabá. Nunca houve uma audiência como aquela, nunca houve uma sessão tão longa como aquela. Qual é o saldo que você acha que fica desse momento da Câmara Municipal? É um momento casa de horrores ou é um momento de renovação? Não, primeiramente, Enoque, que eu nunca gostei dessa pecha de casa dos horrores para a Câmara de Cuiabá. Eu sempre advoguei que a instituição ela é maior do que qualquer membro. Por exemplo, a Câmara Municipal é maior do que o vereador, o Tribunal de Justiça é maior do que o desembargador, a Assembleia é maior do que um deputado estadual. Então a instituição não pode penalizar, como instituição, por algum equívoco que um dos seus membros venham a cometer. Então eu nunca gostei, não concordo com essa pecha de casa dos horrores. Eu acho que não é justo com Cuiabá, não é justo com a população cuiabana, mas que cada um responda pelos seus atos. E realmente nós tivemos uma longa sessão. Na minha opinião, na minha avaliação, um momento muito triste para a história da Câmara de Cuiabá, para um capítulo triste para os 300 anos de história da nossa cidade. Infelizmente, culminou na cassação de um colega parlamentar, e deixar registrado que eu votei contra, porque eu entendi ser extremamente desproporcional a cassação do vereador Abílio. Esse foi o nosso posicionamento e eu não me arrependo nem um pouco de ter feito dessa forma. Vereador, o Enoque disse que praticamente todos os olhares estavam voltados para a Câmara. Cada um olha a sua maneira de ser. Eu vejo a Câmara, além do incidente com o vereador Abílio, o senhor se sente confortável sendo vereador numa Câmara que custa 59 milhões por ano a Cuiabá, uma cidade que falta asfalto, esgoto, escolas, precariedade no transporte coletivo? O senhor se sente à vontade sendo vereador nessa Câmara? Primeiramente, deixar registrado que o custo da Câmara Municipal de Cuiabá ele é estabelecido pela Constituição Federal. Nós temos o nosso salário, temos a contratação de funcionários para o gabinete, temos a verba indenizatória, mas como cada um responde pelos seus atos, eu sou um dos vereadores que recusou o carro oficial, que recusou o combustível para o carro oficial, que recusou 3 telefones que foram oferecidos para cada vereador, procurando fazer a minha parte. Então eu entendo que esse repasse constitucional, na medida que a Câmara dá resultado para a população, eu entendo que a população ela vai entender a gente dando resultado, que nós estamos de fato cumprindo com a nossa obrigação, cumprindo com o nosso dever. É constitucional o repasse. Agora, eu entendi que não haveria necessidade de fazer o uso do carro, dos telefones, do combustível, não haveria prejuízo para o nosso trabalho, que, aliás, é um trabalho de corpo a corpo, é um trabalho muito próximo da população que a gente representa. Você é vereador, já passou por alguns partidos. Quantos partidos? E fala um pouco dessa trajetória. Como é que você chega ao PDT? A primeira vez que eu fui candidato, Eduardo, foi no ano de 2004. Eu tinha 19 anos de idade. E comecei a trabalhar essa candidatura em 2002, aos 17 anos. A nossa primeira disputa foi pelo PTB. Eu tive naquela oportunidade 1.103 votos. Os dois aí testemunharam que antes de entrar no estúdio, meu pai estava ligando aqui para perguntar se estava tudo bem. Seu pai é o... É o Pinheirinho.
E aí eu Já foi vereador aqui? Foi em 1976. Teve 2.145 votos em um colégio eleitoral de 45 mil eleitores. E naquela oportunidade, em 2004, eu lembro como se fosse hoje, nós andávamos as principais avenidas de Cuiabá. A gente andava pela Fernando Corrêa de um lado e voltava do outro, eu e meu pai. Fazendo campanha dele? Fazendo campanha minha, Ah, 2004, tá. com 19 anos, mas ele, de fato, como pai, era Te o maior ajudou. companheiro. Não tinha, dentro da sua humildade, na medida que ele pôde ajudar, ele ajudou. E eu sou muito grato a isso e agradeço enquanto ele pode ouvir o agradecimento. Aí a gente andava Carminho de Campos, ia de um lado e voltava do outro. Avenida do CPA, ia de um lado e voltava do outro. Perdemos a eleição, mas plantamos uma sementinha. Foi a primeira disputa pelo PTB, partido de Getúlio Vargas, partido Partido Chico Galindo. que está É o mesmo do Getúlio? intrínseco à história brasileira, dando direito ao tá. voto da mulher, inclusive, tá, Enoque? Direito ao voto da mulher. Ivete Vargas. E aí, 2008 foi a segunda candidatura nossa, foi pelo PHS. Perdemos de novo. Partido Sérgio Ricardo. PHS. Não, o Sérgio Ricardo era PMN na época, pô. Aí passou, assim, É. depois... Não passou. Ah, tá. Não passou. Partido é, Humanista da do Solidariedade. Do Muvuca. Muvuca passou por lá depois. Ah, tá. Passou por lá depois. Vamos lá, só lembrando as personalidades Que passaram. Mas lembrando que a instituição é maior que a pessoa. Tá, e PHS... E aí, Enoque, PHS foi a segunda. Aí eu tive 1.624 votos. Eleito. Perdi também. Duas Perdi. vezes. Parece o Lula. Mas quase. Quase. Mas foi um processo de aprendizado, de amadurecimento, para quando a gente chegasse em 2012 eleito pelo PRP com 2.524 votos, a gente ter ciência da responsabilidade que é assumir a função de vereador Partido pro Cuiabá. Republicano Progressista. Acabou esse partido? Acabou, não conseguiu a cláusula de barreira, fui eleito em 2012, 2.524, nós lançamos chapa pura, elegeu eu e o vereador Wilson Quero, fizemos dentro de Cuiabá 18.900 votos. Fomos juntando candidatos de origem simples, humilde, pé no chão, alguns com a história nossa de luta, de tentar a eleição e não conseguir, que era o caso do vereador Wilson Quero também. E nós não deixamos naquela oportunidade entrar no partido vereador que tinha mandato, para que todos tivessem visibilidade eleitoral, que todos tivessem chance de ganhar a eleição. E assim foi, elegemos dois, eu e o Quero. Como tinha perdido duas eleições, Eduardo, o que eu achei prudente fazer? Dar oportunidade para quem perdeu a eleição. No primeiro ano de mandato meu passado, eu me licenciei 2 meses, entrou o primeiro suplente, que era, na época, o Orivaldo da Farmácia. No segundo ano, eu me licenciei 2 meses, entrou o segundo suplente, Marcelo Pires. No terceiro ano, eu licenciei 2 meses, entrou o terceiro suplente, Chico Leblon. E no quarto ano de mandato, eu licenciei 2 meses e demos oportunidade para o Paim. Aí, quando chegou na eleição de 2016, enquanto muitos partidos estavam tendo dificuldade de formar chapa, tendo já o exemplo nosso convencido, o nosso partido conseguiu eleger novamente 2 vereadores, eu e o vereador Orivaldo da Farmácia. Subimos de 18.900 para 23.800 votos, chapa pura. E aí agora... Tempo inteiro chapa pura. Tempo inteiro chapa pura. Agora você vai misturar no PDT. Na chapa pura, agora não permite Não mais pode coligação. pegar. Ah, tá. E agora, com a cláusula de barreira, eu me identifiquei Você muito. vai misturar com a esquerda ou você virou de esquerda? É isso que eu queria perguntar. Assim, eu tenho... Porque o PRP, esses outros tinham um perfil mais centrista, à direita. O PRP, no último encontro que a gente fez, ele não se definiu nem de direita e nem de esquerda. Apoiou o Bolsonaro? Defendendo a população, não apoiou o Bolsonaro. Defendendo a população de modo em geral, não fez essa distinção. Partido bem tranquilo para tratar, achando que a benfeitoria tinha que chegar para todos de forma igualitária. Estudei a história do PDT, estudei a história do Leonel Brizola, me identifiquei com a defesa da mulher, me identifiquei com a defesa da criança, e dentre os partidos vigentes hoje, foi um dos que mais me alegrou ver o estatuto partidário e a história partidária. Aí eu conversei com Allan Kardec, com os membros do partido, e
foi muito bem recebido no PDT. O senhor tem uma memória privilegiada, fala até nas frações de voto, nas siglas, no suplente. O senhor pesquisou a história do Otaviano Pivetta, que vai ser o seu candidato ao Senado? Ou o senhor vai no escuro? Não. Porque se o senhor pesquisou, o senhor conhece bem, porque o senhor tem uma memória boa. Me diz aí. Sim, o Otaviano Pivetta é o candidato nosso do PDT. Amanhã, consagrado amanhã. Amanhã será a nossa convenção partidária. Quem quiser ir, qual é o... É no Hotel Fazenda Mato Grosso, às 19 horas. 18 horas. Aberto às 18 horas, aberto toda a Quem população. quiser ver o Lilo lá... E nas palavras do próprio Otaviano Pivetta, não vou decepcionar os pedetistas. Palavras do Otaviano Pivetta. E a gente tem por princípio também dar esse voto de confiança. É o candidato do PDT, é o candidato do vereador Lilo. Eu não vou medir esforço para poder fazê-lo chegar dentro daquilo que tiver no meu alcance fazer ao Senado Federal. Pivetta é um grande administrador, ele idealizou esses consórcios que pavimentou rodovia no estado inteiro. Mas o senhor acredita que ele tem um bom perfil parlamentar para ser senador da República? Eu acredito que ele vai representar muito bem o Estado. Não tenho dúvida. Acredito que ele vai representar muito bem o Estado. Como o senhor mesmo disse, tem uma fama de ser um grande gestor e agora ele vai deixar de representar Lucas do Rio Verde, a vice-governadoria, para representar o Estado no Congresso Nacional. Pelo menos aquele que depender de mim. Você chegando ao PDT, e sendo um vereador independente dentro da Câmara Municipal de Cuiabá, no plano estadual, você se sente bem com essa coligação que governa Mato Grosso, que é o PDT mais o DEM? PDT, nós temos hoje como secretário de Estado referência de cultura o deputado estadual Allan Kardec. Quando eu vim para o PDT, essa composição já havia sido concretizada. E aí, Enoque, coube a mim apenas ver o trabalho desenvolvido pelo PDT na pasta da cultura. É um trabalho respeitoso, é um trabalho que vem sendo elogiado pela classe cultural, então apenas tive também essa mesma opinião, essa simpatia da participação do PDT no governo do Estado. Então apenas depois de feita já essa composição política, tem eu como presidente, o vereador Wilson Quero como membro e o vereador Juca do Guaraná Filho como vice-presidente. Assim que nós fomos eleitos, tanto eu quanto o vereador Wilson Quero, optamos por uma posição de independência na Câmara de Cuiabá. Eu entendo a CCJ como uma das comissões mais importantes dentro do parlamento, se não a mais importante, e esse foi um critério, um fator fundamental, para que nós tomássemos uma posição de independência no parlamento. Quando chegou o processo de cassação do Abílio para análise da CCJ, não foi diferente. A gente analisou da forma mais independente e mais imparcial e impessoal possível. Eu designei relator o vereador Wilson Quero, estudou muito o processo e ele chegou à conclusão no seu relatório que havia algumas etapas que não foram cumpridas que poderiam culminar na cassação do vereador Abílio. O prazo decadencial de 90 dias foi extrapolado, até a análise da CCJ deu um total de 127 dias. A CCJ ela não foi consultada no começo quanto à licença para processar o vereador, e pelos fatos apurados... Me permite, o ponto de partida é a autorização da CCJ... É a licença para processo. O ponto de partida é a licença. Não houve essa licença. É nulidade processual. Por isso que a gente analisa de forma muito impessoal e imparcial. E dentro das penalidades previstas para atentado ao decoro, que foi o que a Comissão de Ética conseguiu apurar a conduta do vereador Abílio, caberia punição de censura verbal, censura escrita e suspensão temporária do mandato, e não perda do mandato como foi apresentado. Então está no regimento interno. O Quero se embasou juridicamente, fez o relatório, teve o meu voto, e aí o plenário entendeu que haveria sim resquício de legalidade, e o plenário, como soberano, derrubou o nosso parecer. Quer dizer, e continuou
o processo de cassação do vereador Há Abílio. uma dualidade. O presidente Misael Galvão diz que o regimento não permitia em determinado momento a instalação da CPI do paletó. E agora ele suprime o regimento interno. Quero deixar registrado que qualquer matéria que chegar lá vai ser olhada de forma independente e imparcial. Independente, imparcial e impessoal. A gente vai pautar pela legalidade, pelo regimento interno, pela lei orgânica municipal e pela Constituição Federal Brasileira. Agora, o que chegou para a gente analisar, eu vou dar um posicionamento que eu tenho. O que chegou para a gente analisar foi o processo. A gente fez a análise dentro do processo com base no regimento interno e na lei orgânica. Eu entendo que com uma súmula vinculante de número 46 e o decreto 201 de 67 do governo Castelo Branco, eu entendo que o quórum para cassação de mandato parlamentar de vereador e prefeito são 2/3. Teria que ter 17 votos. Se tivesse consultado o parecer da CCJ, o nosso parecer seria 17 votos para cassação parlamentar. Agora, caberá ao vereador Abílio, a defesa do vereador Abílio, também questionar isso no Poder Judiciário. E o vereador suplente já assumiu o cargo? Ainda não. No aspecto político, Vai depender Eduardo, desses recursos? aí eu vou dar o meu PJ? posicionamento. Agora não é legalidade, agora é aspecto político. Quem pediu a cassação do Abílio foi o primeiro suplente dele. O mais interessante, né? Assim, se fosse só isso, tudo bem, é o mais interessado. Agora, tem um outro detalhe também, Eduardo. O vereador Abílio, ele era presidente de uma comissão parlamentar de inquérito. Ele estava investigando a Secretaria de Saúde do município. E esse suplente... O diretor do Hospital São Benedito era o primeiro suplente dele. E a investigação do vereador Abílio resultou na prisão do Ruark. Do hospital, que o primeiro suplente era o diretor. Então, além de primeiro suplente, aí no aspecto político vai da consciência de cada um. Eu não me sentiria à vontade em votar a cassação do vereador Abílio nessas condições. Por isso que eu me manifestei o contrário. E esse é o que eu penso. A suspeição moral. Também. É. Também. Suspeição moral. À luz do regulamento, né? O regulamento estabelece. Ele estava investido no Que é poder de questionado polícia. também quem poderia pedir a cassação. Também é um aspecto levantado. Com base no regimento interno, e isso foi muito questionado pelos vereadores de oposição, com base no regimento interno, quem poderia pedir? A mesa diretora e o partido político. E não uma pessoa física, como foi o caso propondo a cassação do vereador Abílio. Se o Eduardo aqui resolve, vou questionar Não poderia. o Israel, ele não pode. Com base no decreto 201, poderia. Tá. Mas eles tomaram por base o regimento interno. E a Câmara está sangrando, está dividida após essa cassação? Como é que está o Sim. ambiente interno? Eu sempre procurei fazer um trabalho de pacificação entre os colegas. Nós somos 25 vereadores, ali não tem hierarquia, ninguém é empregado de ninguém, nós somos eleitos, nós somos parlamentares e o ponto de vista do nosso colega tem que ser respeitado. Muitas vezes diverge, mas quando há divergência não pode haver falta de respeito. Nunca partiu de mim faltar o respeito com nenhum dos colegas, mas sempre fui muito firme, muito convicto nos meus posicionamentos. E graças a Deus eu sou muito respeitado, sempre que eu omito a minha opinião, de forma alguma tem desrespeito, pode ter um contraponto à minha ideia, mas jamais a pessoa Lilo Pinheiro. Agora você responde aí com convicção também. Quais serão os suplentes do Piveta? O senhor sabe? O senhor Não fala- sei. Não sei. Já mudou de assunto? Mas eu estou em cima da convicção. Realmente eu ó. não sei, Eduardo. É uma conversa Até onde eu acompanhei, Eduardo, Você pela não foi imprensa. cogitado para ser o Não, suplente? não fui cogitado, Você não. não faz parte dessa cúpula partidária? aí? Não, acho que eles vão conduzir muito bem ele, Allan Kardec, vão conduzir muito bem. Eu estou para contribuir aqui em Cuiabá, na Baixada Cuiabana. E essa notícia que chegou a sair no veículo nacional da revista Veja, né? Dizendo que o Piveta já foi em Brasília negociar lá com o Álvaro Dias, que assim, se ele for eleito, ele vai para o Podemos, ele vai ser um vereador da base do Bolsonaro. Enoque, assim, Como é que o é? Piveta foi muito... Existiu um debate interno? O Piveta prestou esclarecimentos ao partido? Até onde eu conversei com o Piveta, pelo menos a minha confiança ele ganhou. Você tem conversado muito com ele? Conversei, mas como nesses últimos dias a Câmara passava por um processo um pouco turbulento, eu acabei que fiquei estudando o processo da Câmara e deixei um pouco de conversar partidariamente com os nossos colegas Calma aí que partidários. você vai chegar lá já com... Eu vou até tentar ir mais cedo para conversar com ele um pouquinho antes. Até tentar ir mais cedo.
Há perspectiva de coligação para o Senado com algum partido? Tá, pelo menos. Então, tentando como eu disse, eu me alinhar. afastei um pouquinho, tendo visto o momento da Câmara, dessas discussões partidárias, né? E aí, agora que eu vou conseguir retomá-las. Mas pelo que eu tinha acompanhado, eles estavam procurando um membro para a chapa que fosse representante da Baixada Cuiabana. Até onde eu acompanhei, estava nessa situação. Eles querem alguém de Cuiabá. Diz que o Bezerra vai alguém de indicar um toda a suplente. Baixada Cuiabana. Houve um noticiário aí que ele tentou atrair o Roberto França. Acho que o Roberto França, com aquele jeito cuiabano dele, pôs um certo preço. Nossa, não sei o assim, quê. quando a gente vai para um pleito eleitoral, diversas notícias são especuladas, né? A Agora nossa a gente tem imprensa é que, especulativa demais. não, a gente tem que filtrar aquilo que é verdade daquilo que é especulação. Em cima daquilo que é verdade, até onde eu sei, não houve, né, esse convite por parte do Piveta Ó, Roberto. para o Roberto França. Porém, seria um grande nome para compor qualquer quadro. Fala que Mas o Bezerra- próprio Roberto França é pré-candidato a prefeito de Cuiabá, nas palavras dele. Fala Ele que o pode ser Bezerra suplente quer- agora e depois, né? Acredito que não. Fala que Ele quer não botar precisa o- disso, é um cara que tem uma história maravilhosa para o Cuiabá. Diz que querem botar alguém do MDB na suplência, no caso o Fayad. o Bezerra Não estaria tem essa conversando informação. nisso? Não tenho, Eduardo. Eu não tenho essa informação. Amanhã tudo se esclarece. Eu não posso responder por uma informação que eu não tenho. E realmente eu não tenho essa informação. São especulações que surgem. Não, realmente eu não tenho essa informação. Então voltemos ao A Lilo Câmara. Pinheiro. Lilo é só um apelido. Como é que é o seu nome? É, todo? virou Emanuel. É Manuel também? Manuel Mussa Amuí Pinheiro. O mesmo nome do prefeito? Mussa e Amuí por parte de mãe, que tem descendência árabe, e Pinheiro por parte de pai. E o Emanuel, Aí eu nosso sou uma prefeito, chama mistura, como? eu sou uma mistura de árabe com um cuiabanão mesmo, da beira do rio por parte de Certo. pai. E o Emanuel- Da chácara dos Pinheiro, inclusive, da É, beira do rio a Cospó. família Pinheiro, que tem, Manuel Pinheiro sobrinho, parece que é o tem um prefeito, poder aqui em Cuiabá. Primo, né? Primo, é primo. Prefeito, É. já teve o Jonas Pinheiro, já teve o seu Sim. pai, né? Teve o Emanuel com vários mandatos e tal. E aí você se apresenta hoje na Câmara, no PDT, como um vereador independente. Entendendo independente é aquele, né? O que é favorável para a cidade, a gente vota. Não, aquilo, e é assim, isso assim, é? eu acho Defina que- para nós essa independência. eu acho que tem que ser. Aquilo que é bom para a cidade, jamais vou me opor. Jamais vou criar dificuldade. Recentemente, o que foi que você respaldou na iniciativa do prefeito Emanuel Pinheiro, que você tenha respaldado, aplaudido? Eu não me lembro de ter ouvido. É porque nesses últimos dias, assim, não teve alguma mensagem que eu sentisse conforto em votar nelas. As últimas que nós votamos foram questões de empréstimos, né? Você foi contra, por exemplo, Foi construir o contra. viaduto ali Foi do contra. Juca do Guaraná? Não, esse aí eu votei a favor. Ah. Os últimos, por exemplo, os 127 milhões para a Avenida Contorno Leste. Mas a minha justificativa ela é muito técnica. Eu votei contra esse empréstimo de 125 milhões para o Contorno Leste, porque anteriormente nós tínhamos dado um voto de confiança em um empréstimo dolarizado que seria usado para a construção de todas essas obras. Com um empréstimo, só para um fazer empréstimo tudo. só para fazer tudo. O 250. Com o empréstimo anterior em vigor não se concretizando e chegando mensagem para concretizar outros empréstimos para as mesmas obras, eu não me sentia à vontade de votar. Até mesmo porque existe um sistema de freio e contrapeso. Na minha avaliação, revogo o dolarizado para aprovar os outros. Como não conseguimos chegar em um consenso e eu fui voto vencido, respeito, mas deixei meu posicionamento. Votaria desde que revogasse a autorização em dólar que foi dada anteriormente. A negociação, a prefeitura tem tido competência nesse diálogo com a Câmara ou o negócio está muito rompido lá? Quem é que faz a Casa Civil de Emanuel, quem é? É ele mesmo? O Popó? Tem quem é? vereadores, Cláudio, ele dispensa um bom trato para todos os vereadores. As explicações têm sido satisfatórias? Se tem sido satisfatórias ou não, vai de cada vereador. Mas para a grande maioria dos vereadores ele está conseguindo aprovar os projetos, né? Agora eu sou um pouquinho mais rígido em determinadas matérias como essa que eu acabei de dizer. Mas o vereador Luiz Cláudio é uma grande pessoa assim e está conseguindo conduzir a liderança do prefeito Emanuel Com Pinheiro. essa sua proximidade do prefeito, é o mesmo nome, é primo, está lá, cresceram juntos, você Sim. com o Emanuelzinho, o outro. Você tem conversado com o Renato, prefeito? Você encontra com o Mas prefeito? deixa eu te falar uma coisa. Ainda bem que o senhor perguntou a minha história. Fui candidato em 2004, perdi. Fui candidato em 2008, perdi. Fui candidato em 2012, fui eleito. 2016, reeleito. Se o fato de ser primo do Emanuel fosse suficiente para me credenciar
ser vereador por Cuiabá. Eu tinha sido eleito na primeira eleição minha no ano de 2004. Ele estava em evidência no auge. Então, não, mas poderia, assim, ter tido uma participação mais efetiva em uma candidatura. A única candidatura que nós estávamos no mesmo arco de alianças, que houve uma ajuda recíproca, foi na eleição de 2016. O restante foi a nossa caminhada. Por mais que tenha o parentesco, tem a nossa caminhada política que, na minha opinião, tem que ser respeitada. Faz um tempo que você não senta com ele, não conversa? Não, faz hora, mas Não vai- respeito, prefeito. Esse- Respeito, Mas não vai lá tomar um café? faz tempo, mas não tem nada contra. Torço Não pra- procura? Ele não te Não. procura? Não, nem há necessidade, a gente se respeita, tá ótimo dessa forma. Nem o popó, nada. Faz muito tempo que eu não falo com eles. Essa aliança de 2016 não está vigorando em plenário. A sua relação com o prefeito é de total independência. Total independência. Não prevaleceu E o que após a eu acho, votação. não, eu que eu acho que é a mais saudável possível. Fica até melhor a gente tendo essa posição de independência, cada um com as suas convicções. E eu me posicionando dentro daquilo que eu Deixa eu acho te fazer uma posicionar. pergunta. Esse episódio do paletó pode prejudicar politicamente Emanuel Pinheiro ou já está prejudicando? Assim, é uma situação que, cedo ou tarde, ele tem que enfrentar com uma maior, estando mais na linha de frente. Isso vai ser inevitável, principalmente durante o processo eleitoral. Na minha opinião, só fala que a verdade vai aparecer, eu acho que ele vai encontrar dificuldade. Ele tem que entrar e falar, foi isso, e encarar a população Você já como a tirou população alguma espera. conclusão? O que foi aquilo? Aquele dinheiro caindo no paletó? Cabe a ele fazer essa explicação, né, Onofre? Quando houve um pedido de comissão processante apresentada pelo vereador Diego, que Mas lá na poderia sua família, culminar... lá com o Pinheirinho, vocês não conversam? Não, se O que a não- família diz sobre isso? Não, se a gente não conversa, a gente procura separar o lado político do lado familiar. Esse aí, de fato, a gente não conversa. Mas é o que eu disse, a gente se respeita, mas eu opto e acho melhor mantermos assim, cada um com seu posicionamento. 2020, você vai à reeleição? Estamos construindo novamente uma pré-candidatura de vereador. O que nós procuramos fazer durante o nosso mandato? Nós dividimos Cuiabá nas 4 regiões, norte, sul, leste e oeste. A cada 3 meses, eu visito uma família lá no bairro São Francisco. Inclusive ontem eu estive lá. Entre janeiro, fevereiro e março eu vou nessa casa. Entre abril, maio e junho, novamente. Mudando a Julho, casa? agosto e setembro, Sempre a mesma casa? 400 famílias eu tenho. Sim. Mas não é de um dia para o outro. Não Desde a é. primeira eleição que culminou nesse rol de amizades. Feudo assim, eleitoral, 400? não, Como é que é? amizade. Não é feudo Amizade. eleitoral, é amizade. Não. Amizade, a gente já construiu laço de respeito, Não de tem amizade. emprego, não tem Bolsa Família, não tem nada? Não, existe amizade e existe respeito. Inclusive em algumas datas comemorativas, aniversários, eles me chamam. Quando o bairro precisa de algum oferecimento do serviço público, nós somos acionados. 400 famílias contando aí 4 pessoas. Mas eu visito essas famílias pelo menos 4 vezes por ano durante o mandato. Um total de 16 vezes Dá umas durante 2.000 pessoas que você mantém. tete a tete. Tete a Tete a tete. Agora que eu consegui melhorar um pouquinho minha rede social. Mas o trabalho nosso realmente é tete a tete, formiguinha, conhecendo o eleitor. Eu conheço muito mesmo o eleitor meu, de olhar no olho, de conversar, de saber o dia do aniversário, de saber onde mora. Ali na Chácara dos Pinheiros, ali é tudo seus. Não é. Ali na Chácara dos Pinheiros eu sempre tive Porque uma os média... Pinheiros são vocês, né? Pior que não, você não vai acreditar. Ali na Chácara dos Pinheiros eu sempre tive uma média de 180, 190 votos. Caso venha para uma reeleição de vereador, eu parto dessa média de votação A Chácara dos novamente. Pinheiros era o terreno da família que foram sendo vendido, Maluf e tal. Pela história que eu, não, Loteados. pela história que meu pai conta, lá era do meu avô. E ele Sua trabalhava... avó, então, era um latifundiário. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas ele fazia um trabalho assim de pessoas necessitadas que precisavam de um terreno. Ele doava o terreno para a pessoa construir a casa. E aí foi fracionando. Ele já foi político? Ele Mas não foi tinha esse latifundiário. clientelismo aí de dar o... Ele não... O Enoque é crítico de esquerda. Enoque, ele não ficou rico com isso. Muito pelo contrário. Morreu bem humilde, viu? Morreu açougueiro e minha avó costureira. Se vendesse os terrenos, podia ter ficado muito bem financeiramente. Vereador, um dos gargalos de Cuiabá é a questão do transporte de passageiros urbanos. A infraestrutura. Vai acontecer uma audiência pública no Senado agora em abril para debater o VLT em Cuiabá e Várzea Grande. A Câmara foi convidada, a Câmara está participando disso. Como é que é seu posicionamento? Ó,
O meu O posicionamento... senador Wellington que convocou essa audiência pública. É importante participar, mas olha só, já foram gastos aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões no VLT. A que custo nós vamos concretizar o VLT? Mais 1 bilhão e 200 milhões? De onde vai sair esse recurso? O governo está fazendo um trabalho de enxugamento para poder pagar RGA, para poder começar a colocar em dias o salário do servidor. E aí vai ser prudente investir mais 1 bilhão para a conclusão do VLT, sendo que tem outras prioridades, sendo que tem licitação para o hospital ser concluído, Hospital Júlio Miller, esse hospital ali no centro político administrativo que está abandonado. Então acho que o governador tem que elencar prioridades. Quando eu fui da base de sustentação do Mauro Mendes na Câmara de Cuiabá, ele sempre agiu com muita seriedade, serenidade, e eu tenho certeza que não será diferente com o estado de Mato Grosso. Se ele entender viável, não pagando um preço muito alto por isso, que se encaminhe. Se entender que não, que dê as explicações para a sociedade cuiabana. Avalie o papel do vereador Gilberto Figueiredo, que deixou a secretaria para ir votar na questão do Abílio. Como é que o senhor vê essa atitude dele? É uma atitude de companheirismo. É porque não é só a cassação do vereador Abílio. Tem todo um significado por trás. Nós acabamos de dizer o quê? Que houve 1 bilhão e 200 milhões de investimento e que não foi 30% concluído de 1 bilhão e 200 milhões de investimento. O que houve? Roubo. Nas atitudes do vereador Abílio, ele foi chamado de diversos adjetivos. Eu até disse a ele que alguns eu até concordava com o que chamaram ele. Adjetivos? Porém, Enoque, Quais são isso que você concorda? eu vou me apegar no que não disseram a ele, corrupto. Então, eu acho que foi injusta a cassação do vereador Abílio. Ninguém chamou ele de corrupto. Então, a atitude do vereador Gilberto de voltar para defender um colega que não... escandaloso, ele seria... Aí até eu concordo, que às vezes exagera, extrapola, exagerado, tudo bem. naquela linha do Cazuza Mas corrupto não. Então, na minha opinião, a volta do Gilberto foi saudável, veio por um dia e não prejudicou em absolutamente nada o trabalho dele enquanto secretário de Estado. Você não acha que você concorda com o que dizem os vereadores da base, quando ele faz aquela coisa, Toninho, você é pau mandado, o doutor aí, aqui do Hospital sim. Santa Helena, você está corrompendo lá no Falta, SUS. na verdade, cada um respirar, porque o Abílio também foi muito atacado, irmão. Eu não sei se por revide ou por iniciativa, alguns já estavam É da política isso, estressados. né? Pois Ser é, atacado. mas ele também foi atacado, então tem que usar o mesmo peso Mais atacado e a que o mesma Manuel medida tem sido atacado aí. para ambos os casos, né? Mas eu estou muito tranquilo. Nunca dei um Mauro voto Mendes tão é atacado, consciente como Lula é esse contra a atacado. cassação do vereador Abílio Eduardo. Bolsonaro é atacado minuto a minuto. O ataque faz parte da disputa política. Cabe a gente manter o equilíbrio e continuar trabalhando, né? Você já foi atacado de alguma Já, forma? já. Mas de corrupto, não. Graças a Deus, não. Vereador, vou agradecer esse papo hoje aqui. Estou à disposição sempre. Obrigado. A Valeu, caminhada Eduardo. continua. Amanhã estaremos lá acompanhando a convenção do PDT. O PDT, Sucesso ao PDT aí. E pedir- acompanhando as demais convenções, na medida das nossas possibilidades. Né? A nossa mídia também é muito multifacetada. Né? Quem quiser saber hoje da realidade de Mato Grosso é só ver os diversos sites que tem aí. Sem esquecer o Boa Mídia, do nosso companheiro Eduardo Gomes, o Factual do Cláudio Cordeiro e a página do Enoque. Legal. Agradeço a você que esteve conosco e ao público que nos acompanhou. Você pode Obrigado. se despedir e Só fechar aí. agradecer a oportunidade, pedir que Deus continue abençoando e protegendo o nosso mandato parlamentar e dizer que a nossa maior bandeira de luta está se concretizando, que é a implantação do Centro de Atendimento Autista aqui no município de Cuiabá. Uma luta que nós começamos no ano de 2015, quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, avançou e a escola, que a gente conseguiu a concessão, está sendo adaptada, está sendo reformada para a gente entregar esse bem para a população Já cuiabana. tem uma previsão? Reforma sem dinheiro público. Já tem uma previsão? A previsão é que seja esse ano. A melhor expectativa que seja no mês de agosto. A pessoa inaugurando aí com o Lionel Messi, Greta Thunberg, vai ser um acontecimento aí.
Obrigado, William. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.